Olá, investidores, bem-vindo ao canal Fronteira Investimentos. Dando continuidade aqui em nossa série de vídeos, então, sobre estratégias de investimento, a gente comentou no outro vídeo sobre o Buy and Hold, que é uma estratégia que a gente utiliza, ou seja, comprar uma ação para um longo prazo. Tá? Então, a gente vai investir em empresas e vamos ficar com essa empresa na nossa carteira por um longo prazo. Tá? Dentro dessa estratégia Buy and Hold, a gente tem outra estratégia ainda que a gente usa em conjunto, tá? Que a gente chama de BEST, tá? Então deixa eu colocar a tela para vocês aqui, tá? Então a gente usa dentro do Buy and Hold esse outro método chamado BEST, tá? Mas o que é BEST? Antes de falar BEST, a gente precisa falar sobre o criador deste método, tá bem? O criador desse método é esse simpático senhor aqui, tá? Para quem não conhece, esse simpático senhor é o Luiz Barsi, tá? Ele simplesmente é a pessoa física, ou seja, ele não tem empresa, tá? Ele investe no CPF dele, é o maior investidor brasileiro da Bolsa de Valores. Ou seja, ele investe na bolsa desde a década de 70, se não me engano, tá? E ele já tem um patrimônio acumulado de mais de R$ 1 bilhão, tá? Então ele investe apenas na Bolsa de Valores do Brasil, tá? Na Ibovespa, no Ibovespa no caso, né? Ele não investe no exterior, por causa uma das filosofias dele é o quê? Que o Brasil ainda oferece muita vantagem em comparação, muito potencial de crescimento em comparação a outros mercados, embora o mercado dos Estados Unidos seja mais eficiente que o nosso, tá? Então, durante os estudos desse simpático senhor, nos anos dele, ele definiu o BEST como sendo um método muito eficiente de investimento, tá? E o que é o BEST, tá? O BEST nada mais é do que uma sigla, tá? Que significa investir em setores perenes. O que é um setor perene? É um setor que praticamente ele nunca vai deixar de existir. Então pense bem, olha, é mais fácil investir em setores que podem ter uma volatilidade ou podem deixar de existir, ou eu posso selecionar setores que nunca vão deixar de existir. Qual é a probabilidade de eu perder dinheiro num setor que nunca vai deixar de existir? Tá? Então, setor perene é um setor que vai existir por um longo período, tá? E isso nos protege um pouco mais, tá? Dentro desses setores, a gente vai separar algumas empresas, fazendo análise fundamentalista, ou seja, a gente vai analisar a saúde da empresa. Se estiver tudo ok e em conjunto com aquele retorno de dividendo de 6% definido pelo Bazin, eu posso definir se a empresa é boa para investir ou não e vou manter ela na carteira por um longo período de tempo, tá? Então, o que significa, então, o BEST, tá? Então, o B são bancos. Então, veja bem, setor bancário, qual é a probabilidade dos bancos deixarem de existir? Tá certo que mudou um pouco agora, a gente tem muitos bancos digitais, mas o sistema financeiro em si, ele continua existindo. Os bancos nunca vão deixar de existir. O Banco do Brasil existe há mais de 100 anos, por exemplo. Tá? Então, os grandes bancos, os bancões que a gente chama, são esses bancos físicos. Santander, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, que é o maior banco da América Latina. Então, embora tenha esses bancos digitais, o sistema financeiro se mantém. A gente tem o Banco Inter, a gente tem o Nubank, que muita gente utiliza, inclusive eu utilizo o Nubank também em conjunto com outro banco. Então, o sistema financeiro em si nunca vai deixar de existir. A gente sempre vai precisar movimentar o dinheiro, a gente precisa receber o nosso salário de algum método. Tá? Então, os bancos é um bom setor para a gente investir, tá? Ou ter eles em mente. Tá? Claro que dentro do setor existem vários bancos, aí eu vou ter que analisar cada banco, situação a situação, para verificar qual deles melhor se encaixa dentro da minha estratégia. Tá bem? O E que a gente tem aqui, tá, é de energia, ou seja, são empresas de energia.
A gente, dentro da energia, a gente tem 3 ramos diferentes. Algumas operam, na verdade, 3 ramos, né? E algumas empresas operam em conjunto com esses ramos. Por exemplo, a gente tem empresas de geração de energia, aquela empresa que gera energia hidrelétrica, seja por hídrica, né? Seja nuclear, seja eólica, seja por queima de carvão, por exemplo, que aqui na minha região é bem comum, tá? Então, a gente tem a geradora, a gente tem empresas também que fazem a transmissão, ou seja, que ela faz a transmissão da geradora para a distribuidora, que é outra empresa, tá? Lembrando que a gente pode ter empresas que façam a geração, a transmissão e também a distribuição, tá? Então, por exemplo, energia elétrica vai deixar de existir? Praticamente não. Tudo que a gente faz hoje em dia precisa de energia elétrica. Carregar o celular, automóveis hoje elétricos é muito comum, tá? Então, energia elétrica é um setor também que, a princípio, não tem como deixar de existir, tá? A gente sempre vai precisar da energia elétrica. Então, empresas que operam nesse ramo de energia são umas boas candidatas aí para a gente ter na nossa carteira, tá? Lembrando, vocês vão ter que fazer uma análise sobre essas empresas para ver qual melhor se encaixa dentro do perfil de vocês, tá? Então, ou vocês estudam para selecionar essas empresas, ou vocês contratem aí um analista, tá, para fazer uma análise para vocês e para fazer indicação. Lembrando, aqui a gente não faz indicação, aqui esse conteúdo é apenas para estudo, tá bem, pessoal? Energia, então, um setor que nunca vai acabar. Outro setor também que sempre vai ter é o que? Saneamento. Então, empresas de saneamento também. Por exemplo, aqui na minha cidade e várias outras regiões, é difícil ter uma cidade aí no Brasil que seja 100%, né, que tenha 100% de saneamento. Aqui na minha cidade não tem, tá? Tem cidades que tem 90%, 80%, mas 100% é muito difícil. Sempre vai precisar de um bairro que precisa de saneamento. Saneamento, escoação de esgoto, captação de esgoto, distribuição de água, por exemplo. Então, tem empresas que atuam nesse ramo, tá? Embora alguns investidores não gostem muito de empresas de saneamento, ela está listada aí dentro do BEST, porque é um setor que sempre vai ter. A gente sempre vai precisar de água. O nosso corpo é feito, a maior porcentagem dele é feito de água, né? Então, a gente precisa consumir água, a gente precisa de água para fazer os nossos alimentos, a gente precisa de água para a nossa higiene. Então, a gente precisa escoar o nosso esgoto. Então, essas empresas de saneamento sempre vão ter também, tá? Outro setor dentro do BEST aqui, o outro S, seria o quê? Seguros, tá? Alguns investidores aí, pessoal aí que faz investimento também, tá? O pessoal até fala que os seguros é o melhor setor que existe, tá? Junto com a energia, por exemplo, tá? Porque seguradoras são uma máquina de fazer dinheiro. Ou seja, por exemplo, você vai fazer um seguro, então você vai ficar pagando um seguro para não usar ele, você vai ficar torcendo para não usar ele, tá? Então, a seguradora praticamente não tem gasto nenhum, ela só vai receber o seu dinheiro e vai fazer um investimento com o seu dinheiro, vai deixar o dinheiro investido e rendendo, tá? Então, praticamente a seguradora ela não tem custo. Claro, tem alguns custos operacionais, mas nada comparado, por exemplo, com uma transmissão que precisa construir torres de transmissão, precisa fazer linhas de transmissão, com uma distribuidora, por exemplo, que na minha região é equatorial, então, que precisa estar verificando, precisa de muita mão de obra para tirar as leituras de cada residência dentro da cidade. Então, seguradoras são empresas, né, um setor aí que arrecadam muito dinheiro e que distribui muitos dividendos. Por quê? Tem muito pouco gasto em comparação com outras empresas, tá? Então, seguros também seriam aí um bom setor para a gente ter em mente, tá? E o último setor, tá, seria as telecomunicações, tá? Hoje em dia, pessoal, as telecomunicações elas estão bem deixadas de lado assim, tá? O BEST, feito por Luiz Barsi, tá? Ele foi feito, se não me engano, foi elaborado lá na década de 60, de 70, tá? Quando ele começou a investir, tá? E lá, as telecomunicações a gente já pode imaginar que não eram tão avançadas, tá?
Hoje em dia, com o advento aí das tecnologias, tá, a telecomunicação ela é um setor assim muito disruptivo, tá? Por exemplo, eu me lembro final da década de 90, início da década de 2000, todo mundo precisava de telefone para fazer ligação. Hoje em dia, ligação praticamente ninguém faz, é tudo via mensagem WhatsApp, tá? Então, antigamente também, quando se não fazia ligação, mandava-se mensagem. Então, a maioria das mensagens eram cobradas. Então, as operadoras ganhavam em cima do envio de mensagens. Hoje em dia, praticamente ninguém mais manda mensagem também, tá? É tudo via esses aplicativos de comunicação. Então, as telecomunicações é um setor muito disruptivo, que pode mudar muito rápido. Com isso, as empresas tendem a ter uma volatilidade maior, tá? Então, as telecomunicações já são um setor deixado um pouco de lado, tá? Nesse sentido hoje em dia, tá? Então, o nosso principal foco aqui que a gente daria seria para bancos, energia, saneamento e seguros. Se tivesse que elencar 3 setores, bancos, energias e seguros, tá? Investindo nesses 3 setores, provavelmente você vai estar começando já com o pé direito. Lembrando que a nossa estratégia é investir para um longo prazo. Para isso, vocês precisam selecionar esses setores, tá? E fazer uma análise em cima das empresas, tá? Ver a saúde financeira das empresas e ver se elas distribuem aí, como é que é o percentual de distribuição de dividendos delas, tá? Ah, mas eu não posso ter outras empresas e outros ramos? Pode, tá? Mas vocês têm que lembrar que, por exemplo, Americanos, o que aconteceu agora, tá? Empresas aí de linha branca, que a gente chama, que são de vendas, tá? Empresas, elas têm uma questão financeira muito sensível, tá? A maioria dessas empresas, ao longo dos anos, tende a ter alguma crise, tá? E pode vir a decretar falência, tá? Então, a gente procura empresas aí que existem há 60, 70 anos. Vai ser bem difícil encontrar dessa linha, tá? Ah, mas eu não posso investir, por exemplo, em mineradoras, em petrolíferas? Pode, tá? Não tem problema. Mas, para fazer esse tipo de investimento, você tem que ter em mente que essas empresas trabalham com produtos cíclicos, ou seja, eles são altamente influenciados pelo mercado externo. Por exemplo, vamos dar o exemplo da Vale. A Vale é uma mineradora, trabalha com minério de ferro, vários outros minérios, né? Mas principalmente com minério de ferro. Então, o minério de ferro ele está muito suscetível às questões, por exemplo, da China, o preço do minério de ferro de lá. Tá? Lembrando que essas empresas vendem para fora. Então, se tem outro país que vende muito mais barato, então o que vai acontecer? Vai ser mais difícil para essas empresas venderem. Então, tudo depende, tá, do tipo de produto que essas empresas estão trabalhando. Por exemplo, empresas aí que trabalham com celulose. Tem empresa que trabalha exclusivamente com celulose, né? Então, esse produto a celulose está muito suscetível ao preço, tá, do mercado externo também. Tá? Lembrando que são negociados em dólares também. Petróleo, depende muito da volatilidade do preço do barril do petróleo. Né? Então, quanto que a exploradora de petróleo que você está investindo está conseguindo vender? Qual o lucro que ela está tendo? Não impede, a gente tem algumas empresas aí cíclicas, a gente chama cíclicas justamente porque elas têm um ciclo da commodity, né, que a gente chama, que é o produto básico dela. Então, empresas de celulose, mineradoras, minério de ferro principalmente. A gente tem a Gerdau que trabalha com aço, né? A gente tem várias outras empresas aí que trabalham com produtos básicos. A gente tem produtos aí, empresas da área agrícola que trabalham com soja, por exemplo, tá? Então vejam que tudo está muito suscetível a mudanças, né? Por exemplo, quem trabalha com soja está suscetível aí o que aconteceu no Rio Grande do Sul com as chuvas, por exemplo, perdeu a plantação. Então são questões que podem acontecer, que podem contribuir para um ciclo muito acentuado, tá? Enquanto esses outros setores perenes, eles tendem a ter uma flutuação um pouco mais suave ou menor. Claro, pode existir crise, pode existir, dependendo da administração da empresa, mas elas são um pouco mais seguras neste sentido do que empresas cíclicas, tá?
Então, nada impede que você tenha uma empresa cíclica, por exemplo, uma petrolífera, por exemplo, uma empresa de celulose, tá? Mas vocês têm que entender o ciclo do produto básico dessa empresa e estar ciente que essa empresa ela pode ter uma volatilidade muito alta, tá? Se vocês têm isso em mente e se sentem seguros para investir nessa empresa, vocês acreditam nos fundamentos da empresa, não tem problema, tá? Mas a gente prioriza principalmente esses setores. Principalmente esses setores, e a gente pode ter algumas posições aí em alguns setores cíclicos, tá? Mas 80%, 70% da nossa carteira vai ser formada aqui por empresas que fazem parte do BEST. Tá bem, pessoal? Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá bem, pessoal? É só para a gente trocar experiências, tá? Então, diga aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Quem já investe aí, coloque aí os setores que vocês investem, tá? O que vocês têm em carteira, tá bem? Que eu leio aí, a gente troca uma ideia junto, tá? Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, ativa as notificações para não perder as novidades. E a gente volta com o próximo vídeo aí, talvez aí falando dos tipos de ações, tá? Os finais de ações que tem, falando um pouquinho também sobre ETFs, DBRs e estoques. Tá bem, pessoal? Então, mais uma vez aí, quem curtiu aí, dá like, se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, muito obrigado e até mais.